Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui, vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Empresarial 1. Vocês vão reparar que no último vídeo nós finalizamos falando da parte do registro do empresário, falamos dos aspectos iniciais ali que envolviam essa temática. Agora a gente vai dar continuidade. A gente tinha visto que o registro do empresário é feito na junta comercial. A junta comercial é um órgão que é chamado de subordinação híbrida, ou seja, ele obedece a dois senhores ao mesmo tempo. As juntas comerciais estão subordinadas no aspecto técnico ao DREI, que é o Departamento de Registro Empresarial e de Integração, e também está subordinado ao governo do Estado, no aspecto administrativo, no aspecto financeiro. Os funcionários das juntas comerciais dos estados recebem através do Estado, do governo do Estado respectivo ao qual ele pertence dentro da estrutura administrativa. Nesse sentido aí, uma discussão muito interessante foi parar no STF e que já foi objeto de questionamento em provas de concurso, um aspecto interessante aí para vocês tomar conhecimento. Imagine que um empresário busca o seu registro na junta comercial do seu respectivo estado e por alguma circunstância ou outra, de forma arbitrária, é negado esse registro a ele. Diante desse ato arbitrário, desse ato abusivo, ele vai manejar um remédio constitucional para assegurar o seu direito líquido e certo de registrar-se como empresário. A pergunta que se faz e é justamente essa discussão que foi parar até o STF. A discussão é a seguinte: diante da negativa do registro de um empresário numa junta comercial, sabendo que ela subordina-se ao Estado do ponto de vista administrativo e financeiro, sabendo que ela subordina-se a um órgão federal, que é o DREI. Nessa situação aí, essa autoridade coatora que negar o registro, ela passará a ter como autoridade competente para julgar esse mandado de segurança quem? Um juiz a nível estadual, ou seja, observando ali o nível estadual do ponto de vista administrativo e financeiro da junta, ou um juiz federal, observando a sua subordinação a um órgão federal. Essa discussão foi parar até o STF. Antes de chegar até o STF, alguns tribunais entendiam que a competência seria de um juiz estadual, outros tribunais entendiam que a competência seria de um juiz federal. Então, até que o STF pacificou esse entendimento. Ele diz o seguinte: diante da negativa de um registro dentro ali de um direito líquido e certo, evidentemente, diante de um ato arbitrário, caberá um mandado de segurança impetrado diretamente a um juiz federal, ou seja, impetrado para a Justiça Federal, entendendo, portanto, que a autoridade coatora está ali no exercício de uma atribuição federal em relação à sua atribuição técnica. Então, por isso que o STF entendeu que, nesse caso aí, o mandado de segurança seria impetrado diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Então, dentro dessa questão da junta comercial, é importante a gente entender isso daí. Ainda falando de registro, existem 3 tipos de atos de registros, ou 3 espécies de atos de registros: a matrícula, a autenticação e o arquivamento. Vamos começar falando pelo mais tradicional, pelo mais usual, que é o ato de registro de arquivamento. O arquivamento ele é endereçado aos empresários e às sociedades empresárias para todos os atos que visa ali buscar a constituição de uma empresa, que visa alterar alguma cláusula estabelecida no seu contrato social, que vise também a dissolução desse empresário, dessa sociedade empresária. Então, todo ato relacionado à constituição, alteração, à dissolução de um empresário, de uma sociedade empresária, de uma cooperativa, de uma sociedade mercantil, se for feito na junta, é um ato de arquivamento, é o termo técnico correto para esse ato de registro. Temos que a matrícula é o ato de registro para algumas profissões que dependem de registro e que não são consideradas empresárias. Então, por exemplo, a profissão do leiloeiro é uma profissão que depende de registro na junta comercial.
E esse leiloeiro não é considerado empresário, inclusive ele não pode nem exercer atividade empresarial quando nós falamos disso no vídeo anterior, e ficou muito claro para vocês que há um impedimento legal para a atividade empresarial do leiloeiro. Mas ele deve se registrar na junta, não como empresário, mas com um ato de registro chamado de matrícula. Então, é um profissional que depende desse registro na junta. A própria profissão de flanelinha, que embora muitos possam entender ou imaginar que não é considerado uma profissão lícita ou regular, é sim considerada uma profissão regular e que inclusive depende de registro, desculpa, na junta comercial por meio do ato de matrícula. E por fim, o terceiro ato de registro conhecido é a autenticação. A autenticação não é para constituir um novo empresário ou para dissolver, não é para constituir uma profissão que não é considerada empresária, é o ato de registro utilizado para registrar os livros escriturais. A gente sabe que dentro da atividade empresarial existem os livros empresariais, o livro caixa, o livro diário, o livro de duplicatas, enfim, etc, etc. E esses livros, eles devem ser informados dos seus valores ali, das suas escriturações, de tempos em tempos na junta comercial. Então, a junta comercial deve receber esses livros escriturais através daquilo que a gente chama de ato de autenticação, ok? Então, guardem aí esses três tipos de registros conhecidos. Pois bem, essa questão da necessidade de registro, essa questão de necessidade de estar de tempos em tempos, estar informando a junta comercial que você encontra-se em plena atividade empresarial, é algo obrigatório. Existe uma situação em que a inércia do empresário em não fornecer informações para a junta comercial pode resultar na sua inatividade, pode resultar no cancelamento da sua atividade empresarial. E qual que é o período de tempo estabelecido para isso? 10 anos. Então imagine que o empresário, se ele ficar 10 anos sem promover algum ato lá na junta comercial, seja de alteração no contrato social, ou seja, informando ali através do depósito de algum dos seus livros, esse empresário, se ficar 10 anos inerte, ele será comunicado pela junta comercial para comparecer, e se mesmo assim ele ainda manter-se ou quedar-se inerte, ele poderá ter o registro da sua atividade empresarial cancelado. Ou seja, ele vai passar à inatividade. Não que ele vai ter dissolvido a sua atividade empresarial, ele até pode continuar com a atividade empresarial, mas a gente já viu que a falta desse registro torna o empresário irregular. Então, ele não será mais um empresário regular, ele passa a ser um empresário irregular, continua com a atividade, inclusive a inatividade, a perda dessa atividade, a perda desse registro empresarial, quero dizer, ele importa numa situação bem desgastante para o empresário, porque ele perde o direito ao nome empresarial. O nome empresarial, a gente vai ter um tópico específico na nossa disciplina para falar disso daí, mas o nome empresarial é aquele nome que todo empresário, toda sociedade empresária tem. Pode ser uma firma, pode ser uma denominação, e o seu nome empresarial ele é exclusivo dentro da circunscrição do estado ao qual esteja ele vinculado. Então, se ele passa a ter o seu registro cancelado em virtude dessa inércia, ele perde direito a esse nome empresarial também. É uma consequência. Além do mais, o empresário irregular, seja porque ele não registrou seus atos constitutivos na junta comercial, seja porque esse empresário não, de alguma forma, também manifestou interesse de prestar uma informação durante 10 anos, ou seja, nos dois casos ele vai se tornar irregular, esse empresário ele deixa de ter direito a algumas benesses do empresário regular, quando comparado a ele que teria. Então, por exemplo, ele não pode participar de licitação, o empresário regular, ele não pode pedir a falência de um outro empresário, a sua própria falência, a autofalência, ele pode, mesmo não tendo registro, mesmo sendo um empresário irregular, mas ele não pode pedir a falência de terceiros. E, enfim, essas duas situações aí são as mais importantes aí
quando falamos em inatividade ou irregularidade desse empresário, seja individual, seja uma EIRELI, seja uma sociedade empresária. Essas situações aí a gente tem que ter em mente em relação ao registro do empresário, quão importante ele é. Ainda falamos aqui da questão do empresário, tem uma situação específica que costuma muito cair também em provas, que é a questão do empresário casado. Existem umas peculiaridades do direito empresarial para o empresário casado, quando comparado aos casados lá no direito civil em relação à alienação ou gravação de ônus reais de bens imóveis. A gente conhece a regra do Código Civil, do artigo 1647, que vai dizer o seguinte: os casados, para poder fazer alienação, ou seja, para emprestar, para doar, para vender um bem imóvel, ou gravar de ônus real esse bem imóvel, ou seja, fazer uma hipoteca sobre esse bem imóvel, fazer um penhor sobre esse bem imóvel, etc., etc. Nessas situações, de acordo com o artigo 1647, um cônjuge depende da anuência do outro cônjuge. Então, se tem lá, por exemplo, o cônjuge querendo vender a residência, por mais que não esteja no nome dos dois, pode estar no nome só de um, mas para ele vender esse bem imóvel, ele depende de autorização do outro cônjuge. A não ser que eles sejam casados no regime de separação absoluta de bens. É aquele regime lá do direito de família, onde eles, de forma livre e espontânea, optaram em casar-se com separação total de bens. A chamada separação absoluta de bens, que não se confunde com a separação obrigatória, ou separação legal. Separação obrigatória de bens é uma coisa, separação absoluta de bens é outra. Separação absoluta é aquela hipótese em que os cônjuges optaram por esse regime. A separação obrigatória ou legal é aquela hipótese em que eles até queriam casar em outro regime, mas por uma imposição legal eles não conseguem. É o caso, por exemplo, daquele que tem mais de 70 anos. Um dos cônjuges que tenha mais de 70 anos, isso impede que eles casem em outro regime. O regime que a lei impõe a eles é o regime de separação obrigatória de bens. Então percebo que eu estou falando do regime de separação absoluta, que é a única exceção à regra do artigo 1647, em que autoriza que um dos cônjuges aliene um dos seus bens imóveis ou grave de ônus real esse bem imóvel sem autorização do outro. Fora o regime de separação absoluta, todos os outros regimes deverão ter anuência do outro cônjuge. Isso também vale, evidentemente, por analogia, a questão dos conviventes em união estável. Mesma coisa como se casados fossem. Agora, no direito empresarial, no artigo 978, a gente tem uma regrinha específica, peculiar. Por isso que eu falava da peculiaridade. Em relação ao empresário casado, esse empresário ele pode vender bens pertencentes à empresa, independentemente de autorização do outro cônjuge. Percebam que, se tratando de empresário, se tratando de bens pertencentes à empresa, ele pode alienar bens imóveis, ele pode gravar de ônus real bens imóveis, independentemente de anuência do outro cônjuge, seja em qual regime for. Então percebam que aqui a regra do 978 ela é muito mais ampla do que aquela estabelecida no artigo 1647. Ainda falando de empresário casado, existe uma situação que é o seguinte: imagine dois cônjuges, são casados entre si, e queiram constituir uma sociedade empresária. Eles querem ser sócios numa sociedade empresária. O que diz a lei em relação a isso? Eles podem constituir uma sociedade, não podem, e a lei estabelece o seguinte: é possível os cônjuges contrair sociedade entre si, desde que não sejam casados no regime de comunhão universal ou no regime de separação obrigatória de bens. Então perceba, se os cônjuges tiverem interesse em constituir uma sociedade empresarial entre si, eles até podem fazer, desde que não sejam casados nem no regime de comunhão universal e nem no regime de separação obrigatória de bens. Nessas duas formas de regime de casamento aqui, eles ficam impedidos de contrair sociedade entre si. Isso é uma previsão que advém do Código Civil de 2002.
Até 2002, ou seja, antes de 2002, era possível que cônjuges contraíssem sociedade entre si, independentemente do regime. Por isso que a gente vê sociedades mais antigas, ou seja, anteriores a 2002, que tem lá como sócios os cônjuges e justamente casados no regime de comunhão universal. Até ali podia. Depois disso não é mais possível. Evidentemente que quando o Código Civil entra em vigência, ele respeita os direitos adquiridos. A lei não retroage para atingir direitos adquiridos. Portanto, aquelas pessoas que já tinham essa forma aí de sociedade, mesmo sendo casado, por exemplo, em comunhão universal, continuaram a ter esse direito e estão aí alguns até hoje. Era isso que a gente tinha a falar nessa aula de hoje. Eu espero vocês num próximo encontro. Fique com Deus e obrigado.